Olá pessoal, eu sou o professor Xavier e estou aqui para falar com você hoje sobre um assunto muito importante para a cidade de Guarulhos: segurança pública. Por que a segurança pública só funciona nas áreas nobres? Por que não todos os cidadãos têm direito ao mesmo nível, ao mesmo grau de segurança pública? O que realmente é a segurança pública e de que forma ela deve ser? Segurança pública é responsabilidade de quem? Quem é o político que deve atender e qual é a parcela de participação da população nisso? É sobre esse tema tão importante que eu quero falar com você hoje. Porque muitas vezes nós temos a sensação de que a segurança pública funciona somente nas áreas nobres da cidade. A segurança pública é um direito de todos os cidadãos. Mas existe uma ilusão nas políticas públicas, é a temática criada em torno da questão da sensação de segurança pública. Muita polícia na rua não significa que você está seguro. O desaparecimento de crianças tem aumentado muito nos últimos anos. A violência contra a mulher, o tráfico de mulheres tem aumentado em Guarulhos. Você sabia disso? O índice de furtos e roubos tem chegado a um grau nunca antes alcançado na nossa cidade. E por quê? Porque muitas vezes o gestor público das questões de segurança não tem uma visão de segurança pública efetiva a favor do cidadão. Muitas vezes os projetos de segurança pública são politiqueiros, atendem apenas a uma imagem, querem apenas mostrar algo que realmente não existe, porque a segurança pública, ela começa com um trabalho dentro da casa das pessoas. Eu preciso alcançar as crianças antes do crime organizado. Eu preciso ter projetos que previna o crime, projetos de prevenção ao aliciamento criminoso, projetos de prevenção a todo tipo de risco, seja na escola, seja na ida para o trabalho. Nós precisamos de projetos que sejam realmente efetivos. Outra questão muito importante quando nós falamos de segurança pública é a valorização do profissional. E quando eu falo profissional, eu não estou falando apenas do policial que sai às ruas, no caso da cidade, não é? Do guarda municipal, ou do policial militar ou civil. Eu estou falando de muito mais do que isso. Um policial, por exemplo, que executa uma função e não tem a valorização correta, ele dificilmente vai desempenhar um bom trabalho. Dificilmente vai conseguir atender aos anseios da população. Mas nós temos que valorizar a segurança pública em todos os níveis, a começar pela educação. Como será que está sendo a educação das nossas crianças nas escolinhas da prefeitura? Nós temos falado de segurança pública para elas? Será que nós temos falado com as nossas crianças a respeito do perigo das drogas e do tráfico de drogas? Nós temos que ter envolvimento. Na cidade de Guarulhos, uma cidade grande, uma cidade poderosa, que já foi a 7ª economia nacional e que hoje, infelizmente, após uma gestão desastrosa, nós nos encontramos no 13º lugar no ranking nacional das cidades mais fortes do Brasil. Na cidade de Guarulhos, nós podemos pensar segurança pública de uma forma moderna, de uma forma avançada. Nós podemos copiar, pensar, aprimorar modelos de segurança que são aplicados em outras cidades, em grandes metrópoles, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. Guarulhos tem essa capacidade. E eu não estou falando de opressão e de um policiamento meramente coercitivo. Eu estou falando de um projeto de segurança, onde nós vamos viver, pensar a segurança de uma forma mais fácil, de uma forma mais simples. Porque nós temos áreas em Guarulhos que são pouco atendidas quando se fala de segurança pública. Porque a segurança funciona tanto nas áreas nobres e nessas áreas mais retiradas a segurança não funciona. É porque faltam políticas públicas. Zonas onde os estupros alcançam níveis inaceitáveis. Zonas da nossa cidade, onde as favelas, as comunidades cresceram de uma forma exorbitante. Nós não podemos nos conformar que nós tenhamos pessoas, cidadãos guarulhenses, morando em lugares totalmente insalubres, expostos ao crime, expostos ao tráfico de drogas. Nós precisamos de um projeto de urbanização das favelas. Nós precisamos de projetos de transformação, de qualidade de vida. Onde existe qualidade de vida, existe projeto de segurança. Onde existe atenção às necessidades básicas das pessoas, existe um projeto de segurança pública. Você quer um exemplo? Uma família que tem um lar digno, uma família que tem emprego,
uma família que tenha educação autêntica, que atenda os seus filhos. Dificilmente dessa família nós vamos ter no futuro algum criminoso, alguém que surja para tender ao lado do roubo, do furto ou do tráfico de drogas. Essa tem que ser a nossa preocupação. O governo precisa fazer uma ligação também com as instituições religiosas. O governo precisa ter esse link com as instituições religiosas e reconhecer as igrejas, sejam as evangélicas, sejam as católicas, as instituições religiosas como agentes de transformação na questão de segurança pública, trabalhando o material humano, trabalhando o coração do ser humano, educando o ser humano para ser um melhor cidadão, um agente transformador para a sua cidade. Então nós temos que começar a pensar dessa forma. O município precisa pensar em segurança pública como uma rede que interliga as instituições religiosas, as escolas, todas as famílias, todos os ambientes em comum, que faça progredir. Nós vemos os empregos cada vez mais sendo escassos em Guarulhos e isso, de certa forma, contribui para o aumento da criminalidade. Segurança pública não é somente viatura nova na rua, isso é importante, mas não é tudo. Segurança pública não é apenas armamentos novos para as polícias, isso é importante, mas não é tudo. Segurança pública, quando estamos falando de cidade a nível municipal, não é somente nós dizermos, não, a Polícia Militar e a Polícia Civil é culpa do governador, do governo do Estado. Jamais, nós não podemos ter essa política, culpar sempre o outro e o Estado tem que se virar. E nós temos que nos conformar com a criminalidade que atinge os moradores do nosso município. Nós temos que nos conformar com a violência contra a criança, contra o idoso, contra a mulher, contra o homem, contra todos os cidadãos de Guarulhos, o prefeito, os vereadores, os secretários, todos, cada secretário na sua atribuição, cada vereador na sua atribuição, precisa pensar em todos os temas ao mesmo tempo. Um deles é segurança pública, porque todas as questões de necessidade da população se interligam. Quando eu estou trabalhando segurança pública, eu estou trabalhando através da educação. Eu posso trabalhar segurança pública através do esporte. O esporte previne que o adolescente possa procurar o caminho das drogas. Então nós temos que pensar segurança pública de uma forma moderna. Chega de pensar segurança pública como era no século passado. A política do cacete, da bala e da bomba. Isso não existe mais. Nós estamos na era digital. Nós estamos na cidade de Guarulhos, essa grande cidade, uma cidade com mais de 1.325.000 pessoas. Não dá mais para nós pensarmos segurança pública simplesmente reduzindo a questão de viatura na rua, policial prendendo criminoso. Não, nós temos que começar a agir antes do crime acontecer.